Você quer saber como emagrecer definitivamente? A gente tem a solução hoje, Karina. Olha só, ela vai logo dar um spoiler do assunto de hoje, que é um dos mais buscados na internet e a gente adora falar por aqui. Tá no ar, mais um Saúde na Mídia pra você. E a gente vai falar sobre esse assunto que é emagrecimento, né, Karina? Exatamente, trouxemos duas especialistas no assunto. Que são doutora Mariana Azevedo, ela que é especialista em nutrologia e endocrinologia, e Simone Menezes, CEO da Farmapelle. Então são duas mulheres que sabem muito bem quando o assunto é estar bem consigo mesmo e conseguir eliminar aqueles quilinhos indesejáveis. Meninas, sejam bem-vindas! Obrigada, a gente ama falar sobre esse assunto. É um assunto que a gente gosta, nós mulheres gostamos muito desse assunto, né? E mais do que nunca, a gente precisa debater o que é marketing, o que é verdade. Existe milagre? Sabe aquelas dietas que a gente coloca ali para chamar a atenção? Emagreça agora. Em 5 dias eu devolvo para você a sua boa forma dos 16 anos de idade. Então, existe muita coisa na internet hoje sobre emagrecimento, né? A gente sabe que é um assunto que chama muito atenção. Então, muita gente fala sobre ele. Hoje a gente sabe que o emagrecimento saudável ele deve ser feito com a perda de gordura associada a preservar a massa muscular. Porque senão você acaba, na verdade, perdendo saúde e não emagrecendo. E aí, essa é a dúvida que surge a todo momento. Como que é possível conciliar isso para ter um efeito duradouro? Porque as pessoas às vezes fazem os projetos, aqueles projetos a curto prazo, porque tem um evento, tem uma festividade, vem carnaval, ou então vai ter uma viagem, um casamento, e aí quer ficar bem. Mas o segredo, a cerejinha do bolo é saber como manter essa boa forma. É verdade, Amanda. E a gente sabe que existe sim algumas formas de eliminar, às vezes, retenção, ou então você tirar algum excesso que está no seu corpo para uma meta específica. Porém, quando você pensa em emagrecimento saudável, em saúde, realmente é necessário um acompanhamento a longo prazo. Porque cada pessoa é única, somos seres especiais e únicos. Então, esse acompanhamento precisa ser individualizado. Hoje a gente tem muita tecnologia, muita coisa que pode ser usada e Simone vai poder falar muito bem sobre isso. E a gente precisa saber o que se encaixa melhor na sua qualidade de vida, no seu estilo de vida, dentro dos seus hábitos e também o que é possível ser feito dentro da sua rotina. É verdade. Simone vai entrar em o que existe de quê? De inovação em relação ao emagrecimento, não é isso? Bom, é uma área, né, que eu amo falar sobre isso e está o tempo todo tendo lançamento, substâncias novas. Agora mesmo eu cheguei de um congresso e o lançamento que já está chegando aqui em São Luís, na Farmapelle, é o H2O Slim. H2O água, é isso mesmo? Como é que funciona isso? Fiquei curiosa, né? É um ativo que você toma uma cápsula 30 minutinhos antes das principais refeições e ele vai absorver a maior parte da gordura daquela refeição. Então, é muito bom para quem come algo gorduroso que ele vai absorver. Então, além desse, temos vários como o Meat Burn, o Morosil, que eles promovem a queima da gordura abdominal. Além do Meat Burn também ser um excelente termogênico. Então, assim, tem inúmeras substâncias que a gente pode passar aqui a tarde toda falando sobre isso. Aí vai depender muito de cada pessoa, de cada paciente. Sabe, me deu uma curiosidade agora de entender como é que isso vai para o médico. Porque ela acabou de vir de um evento. Como é que esse conhecimento, com essas inovações que existem no mercado, como é que essa integração? Acho que eu vou começar com a doutora, né? Depois com a Simone, para ver como é que vocês se resolvem em estar passando essa informação do mercado para o profissional ficar atualizado e sim decidir o que é melhor para o tratamento de obesidade daquele paciente. Bem, Karina, realmente é um desafio, Imagino. né? Os pacientes sabem que eu invisto bastante em conhecimento e inovação. Assim como Simone, eu estou sempre nos eventos também. Inclusive, já tinha pedido para as meninas, né, esse novo ativo para algumas fórmulas. Falo que eu sou a maior cobaia humana que existe. Porque tudo que eu prescrevo, eu testo em mim primeiro. Isso é ótimo. A não ser coisas, óbvio, que são masculinas, né, que eu não posso usar. Mas a maior parte das medicações eu testo em mim. O H2O Slim, inclusive, eu já usei, realmente é excelente.
Então, a gente tem que conhecer a substância, você tem que estar conectado com as inovações, óbvio. Então, a gente sempre está investindo em estar nesses eventos. Claro, ter uma boa relação também com os nossos parceiros. Quando eu voltei a São Luís de São Paulo, eu fui pessoalmente na Farmapele conhecer, vi toda a excelência que eles produzem, porque isso também é muito importante na manipulação, você ter parceiros confiáveis. Então, tudo isso é bem importante. Essa associação a gente faz conhecendo as inovações, conhecendo nossos parceiros, que nos deixam atualizados também em conjunto, e também vendo o benefício daquilo na vida dos nossos pacientes através dos estudos e também da prática clínica, né? Eu já tenho aí 10 anos de prática clínica, eu já sei bem dizer o que funciona para um paciente, o que funciona melhor para outro. Doutora, quando você começa, né, a fazer aquela anamnese, aquela consulta com o paciente, justamente para identificar como é que é feito, né, esse protocolo para que a gente entenda a deficiência, a dificuldade. Algumas pessoas têm compulsão alimentar, a gente sabe que tem a ver com ansiedade, tem a ver com o estilo de vida daquela pessoa. Muitas têm algumas questões emocionais que descontam na comida. E aí, como é que é feito esse tratamento juntamente também com esses princípios ativos que são testados cientificamente para ajudar no processo daquele paciente conseguir um emagrecimento saudável sem muito estresse, porque é difícil, né? Paciente que fica tentando, lutando com a balança, a vida toda, passa por várias situações e aí de repente chega naquela esperança, vou tentar mais uma vez. Como é que conversa com esse paciente? Bem, Amanda, realmente essa é uma pergunta muito boa de ser feita, porque eu falo que a chave, né, dos resultados que eu tenho no meu consultório, eu posso dizer, é da profundidade que eu conheço meus pacientes. Então, a profundidade em que você conhece seus pacientes através de uma anamnese bem detalhada, a minha primeira consulta, por exemplo, eu gasto de 1h30 a 2 horas de consulta. Então, eu faço todo um detalhamento do histórico de vida daquele paciente. Primeira coisa que eu pergunto para o paciente é: me conta quem é você, quem é a Amanda, quem é a Karine. Então, eu quero saber toda a rotina dele, toda a vida dele, a história desde quando ele nasceu, e aí eu faço todo o diário alimentar dele. Então, são várias práticas envolvidas para que eu conheça em profundo aquele paciente. E aí, hoje, com certeza, um dos nossos maiores vilões é a compulsão alimentar, que a gente sabe que está muito ligado à saúde mental, né, Simone? Sim. Então, eu acho que não tem como falar também em emagrecimento sem falar em saúde mental. E é uma das perguntas fundamentais na minha anamnese. Eu sempre retiro um tempo para me dedicar a perguntar também sobre a saúde mental, a trabalhar, se necessário, com alguns terapeutas, para a gente conseguir sanar as questões de compulsão alimentar, que são muito associadas à ansiedade, depressão e até, às vezes, algumas questões familiares. É verdade. Simone, existe ativos para ajudar nesse processo de pessoas que têm essa compulsão, que têm essa dificuldade, essa relação emocional com a comida? Sim, claro, vários ativos. Ativos que melhoram a compulsão, ativos que melhoram a ansiedade, outros também que até melhoram o foco, porque uma coisa vai puxando a outra, né? E é super importante isso que ela falou, de conhecer realmente o paciente, que isso é o grande diferencial da farmácia de manipulação. Você conseguir manipular uma fórmula específica e personalizada para cada paciente. E esse relacionamento que a gente tem com os prescritores é importantíssimo, porque a gente está sempre em contato. Qualquer coisa que ela queira manipular, qualquer ativo, qualquer fórmula, para um determinado paciente, ela pode entrar em contato com a gente e pedir para que a gente faça de uma maneira, vamos supor, ela chega comigo: Simone, esse paciente ele é intolerante, ele tem alergia a corante, e então a gente já pode manipular uma fórmula específica. E é muito legal, como ela contou aqui, que ela já tinha ido na Farmapele antes mesmo de me conhecer. E eu fico muito feliz de ver que o nosso trabalho está repercutindo dessa forma, porque logicamente que eu fui visitá-la quando ela ainda estava numa outra clínica sem ser a dela, mas eu fiquei muito contente em saber que ela procurou a gente antes mesmo da gente visitá-la. Isso é sinônimo de credibilidade da qualidade do trabalho que vocês oferecem. É o melhor reconhecimento que a gente pode ter do nosso trabalho, porque uma médica no nível que a doutora Mariana e atrás da gente, né? Isso daí, assim, eu acho que é o melhor reconhecimento do nosso trabalho. Com certeza. E aí a gente está falando aqui para essas pessoas sentirem uma esperança, né? Que existe um caminho a ser seguido, que não necessariamente a gente pode ir para o radical, Karina, né? Para as cirurgias ou para as canetinhas. É um assunto que quando a gente fala de emagrecimento, a gente sempre surge essa pauta, surge essa dúvida, porque no protocolo de emagrecimento, cada paciente vai ser indicado de uma forma.
E a gente convive numa sociedade ansiosa. Todo mundo quer emagrecer rápido, urgente, quer se sentir bem, assim, em uma semana. E aí, o que você diz, né, para esses pacientes? Como é que chega nesse processo? Bem, Amanda, realmente hoje existe uma ansiedade muito grande em relação a tudo, né? Eu falo que a nossa sociedade hoje, a gente não consegue esperar 1 minuto no micro-ondas, que a gente fica ansiosa. Mas eu sempre falo para meus pacientes que o que vai guiar a rapidez do emagrecimento, porque a gente tem que lembrar que o emagrecimento ele envolve uma doença que é muito importante, que é a obesidade. Né? E é a doença que hoje a gente estuda como a base de quase todas as nossas doenças. Então, ela vai aumentar cerca de 80% o seu risco de hipertensão, ela pode aumentar até 300% o risco de alguns cânceres, como o de tireoide. Então, tudo que a gente vai analisar sobre a rapidez desse emagrecimento é relacionado ao risco-benefício que esse paciente está exposto. Se é um paciente que está exposto já ao risco de ter uma gordura no fígado, de ter uma hipertensão, de ter uma diabetes, então eu tenho que ser um pouco mais rápido no tratamento dessa obesidade. Hoje, houve uma mudança muito grande dos guidelines, que são os que nos direcionam no tratamento de até a obesidade infantil, por exemplo. A gente trata mais precocemente porque os meninos, por exemplo, que são obesos, eles podem desenvolver uma infertilidade. Tem uma síndrome chamada síndrome de Mosh, que é a infertilidade masculina. Então, tudo isso a gente tem que analisar com cuidado. Então, as canetinhas hoje são mal utilizadas, né, por esse viés da rapidez, porém, elas são armas muito poderosas quando a gente pensa no combate dessa doença que é tão importante na nossa sociedade, que é a obesidade. E quando a gente fala de emagrecimento, se a gente for falar aqui passo a passo para quem quer emagrecer, eu não falo nem com rapidez, mas com saúde, qual que é o primeiro passo, Maria? Bem, o primeiro passo sempre é o autoconhecimento, né? A gente chegar na causa que te levou a ganhar aquele sobrepeso. Esse é sempre o primeiro passo, porque não existe tratar a obesidade sem tratar a causa da obesidade. E é por isso que hoje a gente fala que as cirurgias ajudaram por muito tempo, mas é praticamente os últimos anos das cirurgias bariátricas, porque a gente tem hoje soluções muito eficazes para tratar as causas da obesidade. Hoje a gente tem tratamentos associados que chegam a perda de peso de 29%, de perda de gordura. A gente tem hoje medicações que têm, por exemplo, para ser lançadas esse ano, que tem até uma perda de 30%, 31% do peso corporal. Então, essas medicações são possíveis de tratar a causa sem expor o risco de uma cirurgia. E o emagrecimento, então, ele é muito mais do que aquele déficit calórico que as pessoas estavam acostumadas a falar, não, é comer menos, exercitar mais. Aí a balança equilibrou. Não é bem assim. Não, eu falo muito que hoje, né, a gente vê muito no TikTok, muito no Instagram, aqueles vídeos, né? Ah, o pão francês tem menos calorias do que a tapioca, do que o cuscuz. Porém, a gente fala muito da qualidade do alimento, né? A gente não pode não é matemática. Eu brinco que uma coisa é biologia, outra coisa é matemática, né? Elas são bem diferentes. A gente não pode simplesmente contar calorias, a gente tem que pensar o benefício daquele alimento para o seu corpo, né? Então, tudo isso precisa ser pensado, não que a gente não possa comer um pãozinho, gente. Podemos comer um pãozinho. Que é uma delícia, né? É uma delícia, tá? É possível comer chocolate, é possível comer um pãozinho, sempre com equilíbrio e pensando, né, no seu específico. Mas, assim, quando a gente fala de alimentação e de déficit, de atividade física, para iniciar um processo de emagrecimento, com uma boa alimentação e com algo também que sirva, né? Porque às vezes a pessoa tem um estilo de vida, e às vezes, muitas das vezes eu me vi dessa forma, poxa, eu quero fazer minha dieta, mas eu passo o dia trabalhando, eu saio cedo de casa, eu chego à noite, tenho os preparos que eu não sou aquela pessoa da cozinha, entendeu? Então, assim, esse passo a passo, esse processo é desafiador. Como é que a gente trabalha o processo de emagrecimento com esses desafios, dessa rotina agitada que as pessoas têm, de às vezes assim, nossa, eu não consigo me alimentar bem, é muito mais fácil eu comprar algo ali, abrir um pacotinho e colocar para dentro.
Como é que é isso, doutora? A gente sabe que realmente a nossa vida cotidiana é muito corrida, né? Por isso que eu falo que é importante entender também a rotina de cada paciente, porque não adianta te sugerir que você monte suas marmitas se você não tem tempo para fazer isso, Não é né? habilidade. É. Mas hoje também a indústria também tem se voltado muito nessa tecnologia dos alimentos, né, Simone? Sim, sim. Por exemplo, a Farmapelle e outras também farmácias, elas trabalham muito com a questão de facilitar o consumo de alimentos mais saudáveis, né? Tem um colágeno maravilhoso que é possível você trocar por um lanche. Tem algumas gomas de creatina que você pode associar ali também como lanche. Tem os caramelos. Os caramelos. Eu já comi o meu, ainda agorinha aqui, antes da nossa pauta, eu estava ali comendo meu caramelozinho, minha creatina, que já é um lanche, pra mim aquele já é um lanche. Verdade. Então, assim, a indústria também tem evoluído nesse sentido de melhorar também os alimentos, né? Porque a gente correu muito para trás com os agrotóxicos, com o ultraprocessamento, e hoje a gente está correndo atrás disso. É verdade. Simone, nessa tua experiência de farmácia, chega muita gente lá, gente, eu quero comprar isso, saiu um lançamento. A galera tá ouvindo aqui, a gente vai colocar na internet, e amanhã o pessoal chega lá, eu quero H2O. Karina tem, e é impressionante, porque Eles estão super antenados. Eu postei. Já postar, tu já fica sabendo que amanhã que o pessoal E houve assim, eu só postei, nem falei que estava disponível na Farmapelle ainda. Aí já começou a gente a querer comprar e ainda não tinha chegado. Aí eu comecei a ficar desesperada, né? Atrás do fornecedor, rastreando para ver quando chegava, porque é imediato. Aí eu postei também agora esse final de semana do Eva, que é um novo ativo. É aquele que Conta falei, mais né? pra gente sobre o Eva, porque ele conta nos bastidores, o pessoal aqui não sabe. O Eva, ele é uma substância nova que vai promover a longevidade ovariana. Então, para aquelas mulheres mais de 30 que trabalham muito e deixaram a gravidez para mais tarde, como está acontecendo muito, né, hoje em dia, você pode tomar o Eva a partir dos 30 para manter essa longevidade dos óvulos. Também ajuda para aumentar a fertilidade. Ele também ajuda na parte de quem já está chegando próximo à menopausa. Isso, diminui esses efeitos das quedas hormonais. E além do mais, ajuda também na melhora da pele e queda de cabelo. É um ativo assim, perfeito. Esse daí, quando eu postei, foi imediatamente muita gente procurando. Porque assim, a gente sabe que é uma dor das mulheres. A gente precisa trabalhar, a gente acaba prorrogando, né, a gravidez, principalmente hoje em dia. Então, é muito importante você tratar e você conseguir a longevidade. Até tem um exame que, no próprio treinamento do ativo, eles falam, dose o seu antimileriano, né, antes de tomar o Eva e depois de um mês tomando Eva, por exemplo. Porque você vai ver a diferença no próprio exame. Interessante. E na verdade, essas medicações, a venda é sob prescrição? É importante a gente mencionar aqui, para quem está assistindo, não te deixar doida, não pega. Assim, não é um medicamento controlado, ele não é de retenção de receita, mas precisa ser prescrito sim, por um médico. São ativos naturais? Eles são naturais, mas precisa de prescrição médica. Perfeito. Aí falando já nessa fase ainda do emagrecimento, né, que a gente está aqui nesse foco, Simone, metabolismo, né, doutora? A gente sabe que o metabolismo influencia muito. Quando você faz aquela consulta com o paciente, você vai entender a vida dele, vai entender o estilo de vida. E tem muitos pacientes que se queixam, né, que queriam um metabolismo acelerado. Eu faço aniversário daqui a pouco e aí eu falei, gente, eu quero de presente metabolismo acelerado, sabe? Porque é tudo que a gente precisa para poder se manter jovem e emagrecer com saúde. Existem princípios que atuam nessa área, Simone, que podem ajudar nesse déficit, nesse gasto calórico, que ajudam a melhorar o seu metabolismo de uma forma natural? Sim, tem vários ativos que melhoram essa queima, né, para acelerar o metabolismo, muita coisa pra gente divulgar para vocês. Tem vários também que dão muita energia. E aí a gente tem que avaliar cada caso, né? Como é seu ritmo, como é seu estilo de vida, como é sua rotina, que horas você treina, se você tem filho, que horas você dorme. Aí a gente precisa avaliar cada caso para ver qual indicar. Doutora, qual o seu queridinho para esse? Você deve ter algum aí que você gosta de prescrever, que você já viu bons resultados. Conta cases pra gente aí de sucesso, para as pessoas se empolgarem e verem que é possível. Porque fica muito na teoria e as pessoas na prática ficam, será que vai dar certo comigo?
Existem muitas coisas que ajudam a acelerar o metabolismo, né? Alguns ativos que eu gosto bastante tem o Metabody, né? Que é muito bom. Eu gosto bastante também do Clock, que o Clock, ele ativa as mitocôndrias das células de gordura. Então, ele permite que a célula de gordura fique mais ativa e gaste mais energia. Tem também um queridinho, assim, que é o Meat Bunny, que a Simone eu falei agora. que acelera bastante o metabolismo. Então, a gente tem, assim, esses medicamentos são considerados fitoterápicos, né? Então, a gente precisa, prescrever uma dose um pouquinho maior, às vezes, ela precisa de receita médica, né? Simone não é controlado, mas precisa da receita. Então, a gente faz uma associação dessas medicações para pensar também no nosso metabolismo. E aquilo que a Simone falou, também depende muito do nosso ciclo circadiano. Existe um grupo de pesquisadores de Dallas que publicou um livro em 2012 que chama O Ciclo Circadiano. Vamos explicar para nossa audiência, então, o que é esse ciclo? Então, esse ciclo, eu falo que quanto mais, como o Einstein falou, parafraseando ele, quanto mais a gente estuda a ciência, é impossível não acreditar que existe um arquiteto arquitetando tudo, porque o nosso corpo humano é uma máquina perfeita. Então, a gente tem das 7 às 9 horas o horário do pico do cortisol, por isso não é por chatice, tá, gente, que a gente manda, de preferência, fazer atividade física pela manhã, porque é o horário que o seu metabolismo está mais ativo, né? Então, você ajuda estimulando mais. Então, a gente tem horário para ativar o nosso metabolismo, tem horário para desligar ele também. Então, a gente sabe que durante a noite, a partir ali das 18 horas, eles começam também a diminuir o nosso metabolismo. Então, tudo que a gente come à noite vira gordura. Então, uma grande chave que eu falo é conseguir fazer esse jantar mais cedo. Se conseguir jantar mais cedo e fazer esse jejum pelo menos de 8 horas, que foi o que eles fizeram nesse grupo de estudo, os ratinhos comeram a mesma coisa, porém que comia todas as horas do dia, ganhou 50% mais gordura. Então, uma grande chave da vida é essa, parar de comer mais cedo. Então vamos tentar, né, mudar esse nosso reloginho, e isso com uma consulta você vai entendendo melhor como é que funciona o seu metabolismo, para fazer uma dieta também balanceada. A doutora falou assim, dá para comer o pãozinho, dá para comer o que você gosta, porque eu acho que isso é fundamental, não ter uma privação, uma restrição, porque tudo que é muito rígido a gente não consegue seguir por muito tempo. E seguir por muito tempo. Eu fiquei curiosa que a Amanda falou assim de exemplos. Me dá um exemplo de... Você já tratou muito paciente, eu quero um teu também. Tá? Me dá um exemplo de um paciente de emagrecimento que marcou esse tempo dele. Bem, eu acho que um dos pacientes que mais me marcou foi um amigo meu pessoal, que a gente se conhece desde adolescente, e desde adolescente ele tinha uma questão de sobrepeso, né? E foi engraçado que quando eu voltei para São Luís, ele já falou, você é o primeiro paciente. E eu quero emagrecer. E ele teve sobrepeso a vida inteira. E agora ele está com 30 quilos a menos e com massa muscular. Em quanto tempo que é o mais... ele conseguiu? Essa evolução, né? 6 meses. 6 meses, porque era um caso... Não, 30 quilos em 6 meses é um caso muito importante. Muito bom. E 30 quilos de gordura. De gordura. Né? Isso é o mais importante pra mim. Porque 30 quilos de peso, eu falo que é até fácil. É só você parar de comer, fazer dietas restritivas. Só que, como a gente falou, não é esse o nosso objetivo. Nosso objetivo é emagrecer com saúde. E a grande chave do efeito sanfona é você conseguir emagrecer perdendo gordura e ganhando massa muscular. Massa muscular, gente. Nossa, é dificílimo. É o maior tesouro que você pode acumular para sua vida. É difícil. De aniversário, massa. Metabolismo acelerado, massa muscular, né, para poder ter esse força. A creatina já está ajudando nesse processo. Existe algum ativo, Simone, assim, que a gente pode dizer que é fundamental, que ninguém pode ficar sem durante esse processo de bem-estar, de emagrecimento? A gente falou aqui de creatina, de colágeno, mas assim, um queridinho, né, que você fala assim, Amanda, todos os médicos prescrevem e a gente sabe que dá resultado, que qualquer paciente que quer ter um controle de peso precisa disso daqui. Olha, queridinho do momento é o Pep Strong. Para ganho de massa muscular, ele é incrível. É uma substância que foi criada pela inteligência artificial e é 4 vezes mais potente que o whey.
E é incrível o resultado, Nossa. já vi em várias pessoas, em mim mesmo, em várias pessoas que já treinam há muito tempo. Pra ganhar massa. Que não estão tomando nada hormonal, que é somente realmente o Pep Strong e o Clonapure. O Clonapure é uma creatina mais evoluída, que você com uma dosagem bem menor consegue um resultado melhor. E sem falar na solubilidade dela, é incrível. Esses dois são queridinhos do momento. É o que, assim, todos nós da área de manipulação e os pacientes também, de quem já conhece, estão gostando muito dos resultados. Incrível. Eu lembro que existe a Creapure, né? A creatina Creapure. Então essa é uma evolução ainda A dela. Creapure é uma marca, né? O Clonapure tá. é uma outra substância também, um outro tipo de creatina. Que aí já faz também essa modificação. É. E o seu caso de sucesso? A gente ouviu da doutora Mariana. Olha, A Karina fez a pergunta, agora conta pra gente. Assim, na farmácia eu acabo vendo, né, vários resultados, mas eu posso falar, inclusive, lá dentro de casa mesmo, meu filho. Quando ele era criança, ainda entrando na adolescência, ele era cheinho, tinha assim, um corpo bem gordinho mesmo. E começou a fazer atividade física, não gostava de nada, não gostava de... Entrava no futebol, entrava no vôlei, não gostava de nada. Até que eu coloquei ele com o meu personal na musculação e ele se identificou muito. E aí ele começou a trabalhar realmente a mentalidade. E ficou muito focado, emagreceu. Hoje ele pesa a comida dele. Ele mesmo me pede para ir nutricionista, ele me pede para fazer bioimpedância na clínica de algum parceiro. E ele é muito organizado com relação ao treino, à alimentação. Não pode faltar os suplementos dele em casa. Que, assim, a gente, quando eu Porque ele chama a atenção da mãe, se faltar, né? E quando eu vou procurar meus pré-treinos, já comeu todo. Ele tomou o último. Poxa, por favor, avisa. Quando tá assim, só uns 3, me avisa. Então é impressionante, assim, ver. Hoje em dia ele tem uns 12% de gordura na bioimpedância, né? Então, assim, é impressionante ver, no caso dele, a mudança realmente no foco e no corpo dele. E eu já vi também pacientes que não emagreciam de jeito nenhum, já tinham usado todas as canetas, tudo mesmo que lançavam, das mais potentes, e não emagrecia. Mas era só questão mesmo de autoconhecimento, de mentalidade, de sono desregulado, ansiedade. Quando regularizou esses outros fatores, conseguiu emagrecer. Sem medicamento, sem as canetinhas, conseguiu emagrecer mesmo por conta própria, com atividade física e com suplemento. E a gente falando de atividade física, doutora, é um ponto importante, né? Nesse caminho para a saúde e para o emagrecimento. Importantíssimo, Amanda. Simone falou muito bem. E eu falando sobre case, ela falou do filho dela, meu marido vai até brigar comigo, porque eu acho que ele é a pessoa que mais me traz pacientes. São as pessoas que conhecem ele antes e conhecem ele agora, porque ele emagreceu também, acho que 28 quilos, né? E foi uma mudança de hábitos de vida gigante. Mas exercício físico é fundamental. Não existe emagrecimento sem atividade física. Eu falo isso para meus pacientes, eu falo que a gente faz no momento da consulta um contrato social, porque é um contrato bilateral, né? Eu vou oferecer o melhor, o que é de mais avançado e mais personalizado, porém ele também tem que estar comprometido com o tratamento. Então, o exercício físico, ele é um ponto importantíssimo, né? Hoje a gente tem esses nossos ajudantes maravilhosos. Eu brinco que o Pep Strong, ele é um grande alvo, né? Que as pessoas falam, eu posso tomar só ele, não tomar whey, não tomar creatina, ou não preciso mais comer proteína. Não, não é isso. O Pep Strong, ele serve como um sinalizador. Então ele vai lá, ele é o alvo para mostrar onde que aquela proteína vai. Então ele vai exatamente no seu músculo, não fica ali solta, entendeu? Então ele efetiva muito mais a proteína, a ingestão. Então a gente tem ótimos ajudantes, só que a gente precisa continuar fazendo exercício físico, que é maravilhoso. A gente sabe nos estudos hoje que a atividade física ela é equivalente a um antidepressivo em dose baixa. Então eu brinco com meus pacientes, pensa que é só remédio todo dia. Você prefere tomar ele ou gastar R$800 no antidepressivo? É muito melhor. E a gente tem essa questão, para mim, é fundamental. Para mim, a academia é terapia. Já está associado, né? Saúde mental, saúde física, total. Agora, tem um efeitozinho, que é aquele efeito platô. Sabe quando você chega ali que você não consegue mais diminuir o peso ou ganhar massa, que às vezes você chegou no momento que você queria, conseguiu perder os quilos. É possível driblar isso aí também, gente, com ativos e com uma consulta? Como é que a gente faz para melhorar ainda mais? Super possível.
Nosso corpo, nós fomos criados para ter a gordura como um estoque, uma reserva energética, né? Então, nosso corpo, óbvio, não quer perder. Você quer perder dinheiro na poupança? Eu não quero. Então, a mesma coisa, o nosso corpo, ele não quer deixar a gente perder gordura, porque antigamente a nossa última evolução foi viver como seres que precisavam da gordura para sobreviver. Só que hoje a gente não precisa disso, a gente tem um alimento bem aqui na esquina, né? Muito fácil, tem iFood. Verdade. Então a gente não precisa mais fazer reserva. Então, para tudo isso, a gente tem que driblar esse efeito platô como? A gente tem que aumentar o nosso gasto metabólico, gastar mais energia e às vezes também reduzir a entrada. E uma grande dica para combater o efeito platô é a gente controlar a entrada de açúcar todo o tempo. Se eu tenho dinheiro fácil na carteira, eu não preciso guardar na poupança. Mas se eu não tenho dinheiro na carteira, eu vou ter que gastar da poupança. E é isso que a gente tem que fazer no nosso corpo. Então, nesses momentos, o jejum intermitente pode ajudar bastante para algumas pessoas. E assim, a gente está falando aqui de orientação médica, de emagrecimento saudável, de suplementação, de ativos, de atividade física, e a gente precisa também alertar as pessoas que buscam emagrecimento de forma, às vezes, rápida e também com automedicação. O que você pode orientar a galera que está assistindo aqui o Saúde na Mídia sobre essa questão? Sobre... Não, a pergunta é para as duas. Ah, tá. Para as duas. Porque eu imagino você com um mercado aí latente e também o que acontece quando eu posso fazer um tratamento para emagrecimento sem uma orientação médica? Eu acho que é fundamental ter um prescritor que está acompanhando, porque senão acaba que você vai gastar muito, às vezes, com suplementos, com vitaminas, que nem é o que você está precisando. Então, é muito melhor você ir no médico, ir no nutricionista e ele prescrever de acordo com a sua necessidade do que você ficar fazendo o que o amigo faz, tomando o que a vizinha toma. Porque cada caso cada rotina... As pessoas chegam lá com a receita aqui do vizinho... Pois é, querendo fazer, achando que vai dar certo. Porque os treinos são diferentes. Às vezes a suplementação precisa ser dosagem diferente. Então é fundamental. Né? Porque eu poderia muito bem dizer, não, pode ir comprar na Farmapele sem receita mesmo, mas não vai ser eficiente. E eu quero ver o resultado nos meus clientes. Então é muito melhor que você... É muito mais inteligente mesmo, sabe? Você, vou gastar consulta, pra quê? Se eu sei que fulano toma isso aqui vai dar certo. Mas é um gasto que você acaba gastando 2, 3 vezes mais e não vai ter o mesmo resultado. E a forma como ele toma às vezes é diferente, né? Você tem todo... Sim. Eu falo nisso. A diferença entre a medicação e o veneno é a dose. Existem medicações, por exemplo, o monoxidil é um exemplo claríssimo. A gente conheceu o monoxidil como um remédio para pressão. E hoje a gente pode usar para crescimento de cabelo, né, de pelo, várias coisas. Então, a diferença do ativo, o mesmo ativo que pode servir para emagrecer, ele pode servir para baixar sua pressão, para te fazer uma hipoglicemia grave. Então, além de você estar fazendo um risco absurdo à sua saúde, o famoso barato sai muito caro, né? Porque às vezes as pessoas, eu vou economizar na consulta, ou eu não vou no médico, vou fazer o que deu certo. Isso pode levar a uma doença muito pior, né? Fora vários casos de falsificação que a gente tem visto. Tirando isso da canetinha, não tenho nem o que falar, né? Várias pessoas indo ao hospital porque tomam remédio falsificado. E aí tem hipoglicemia grave, que pode gerar coma e até morte. Nossa, depois desse alerta, gente, encerra por aqui. Não, mas é verdade, gente, nosso tempo acabou. Mas a gente vai deixar o espaço para vocês mandarem também um recadinho. Fica à vontade, doutora Mariana, Simone, para conversar aí com a nossa audiência sobre esse assunto tão importante, né? Fazer um resumo aí para o pessoal de casa. Bem, eu vou falar um pouquinho, um resumo do emagrecimento, que eu acho que é a chave básica que todo mundo tem que virar. E a gente precisa hoje ter horário para se alimentar, a gente não pode ficar comendo a todo tempo. Tem que ter um autoconhecimento para separar as nossas emoções da alimentação. E isso, você não precisa se sentir culpado se você não conseguir fazer sozinho, tá bem? Não é sua culpa, isso é uma doença, chama-se compulsão alimentar. Tem outras causas associadas. Então, procure ajuda, não batalhe essa luta sozinho, porque a gente está aqui para te ajudar.
E para quem quer um emagrecimento contínuo e saudável, o ideal é que você procure um profissional da saúde, da sua confiança, para você manipular seus suplementos, suas vitaminas, seus medicamentos na sua farmácia de confiança. A Farmapele é muito bem conceituada e você pode ter todo o suporte que o seu profissional vai prescrever para você. E aí, deixa eu fazer meu depoimento também, gente. Dessas duas profissionais maravilhosas que estão com a gente aqui hoje. Se você quer saber mais, conhecer um pouquinho do trabalho delas, a doutora Mariana, como ela contou dessa paixão por tratar as pessoas, por ver a autoestima sendo resgatada, vocês podem entrar em contato com a doutora Mariana também, que vai ter o maior prazer em cuidar de cada um de vocês. E a Farmapele, vocês sabem, né, que a gente encontra tudo que a gente precisa de uma forma personalizada, individualizada, remédios na dose certa, manipulados para você, evitando desperdício e trazendo ainda mais qualidade de vida para você. Então a gente deixa aqui essas duas dicas hoje para os nossos telespectadores, nossa audiência. A nossa curadoria trazer o que é melhor na área de saúde para vocês, gente. Que pena que já acabou. Não vou responder a caixinha. Vamos para a caixinha? Vamos para a caixinha. Enquanto elas abrem a caixinha... Conhece a caixinha, a doutora Mariana... A doutora Mariana estreia ela hoje. Combinado. Enquanto elas vão abrindo a Vamos caixinha lá. da nossa pergunta misteriosa, eu vou pedir o like de vocês. Vai lá, se Obrigada. inscreve aqui no canal, aproveita para compartilhar esse conteúdo com outras pessoas que precisam conhecer e saber mais sobre saúde, gente. Compartilha aqui, faz sua inscrição, dá o like pra gente e também entra nas nossas redes sociais para saber muito mais sobre saúde na mídia. Eu vou tirar também? Vai. Lógico. Pode já, Claro, pode já. Pode tirar. E aí a doutora vai ler a pergunta para a nossa audiência e vai responder. Olha, pergunta muito boa. Qual o seu maior sonho ainda não realizado? Bem, eu tenho alguns sonhos ainda para realizar. Eu falo que nós temos que ser eternos sonhadores e fazedores, né? Mas acho que o meu maior sonho que ainda não realizei é ser mãe, gente. Já tô ali próxima do Eva. Mas Tá nada, super jovem. quero muito ser mãe. Eu acho que é importante quando a gente pensa na formação de um ser humano. Acho que é a maior contribuição que a gente pode dar para o mundo, né? É a maior responsabilidade também, mas uma contribuição e tanto. E tem alguns sonhos profissionais também, ver cada vez mais meus pacientes bem e contribuir também, continuar contribuindo para a formação de outros profissionais, que eu sou extremamente apaixonada por isso. Oh. E Simone, qual a sua perguntinha? Se pudesse mudar uma única coisa no mundo, o que seria? Eita, são tantas Pra Simone pegaram, né? Pesado. Pegaram. São Exato, tantas coisas, né? Fala a primeira que vem na sua cabeça. Autorresponsabilidade. Nossa, perfeito. Se todas as pessoas tivessem autorresponsabilidade em tudo na vida, não só na parte profissional, que eu acho assim que é fundamental, né? Todo mundo É uma deveria questão ter, ética, né? mas infelizmente isso não acontece. E no emagrecimento, né? Porque é muito fácil você culpar o médico, você culpar a farmácia, você culpar 1000 coisas que aconteceram para não se autorresponsabilizar e dizer, a culpa foi minha, eu não treinei direito, eu faltei, eu só fui uma vez essa semana. Eu busquei ajuda. Exatamente, eu fiz a receita do vizinho, eu não fui atrás de um profissional. Então, acho que a autorresponsabilidade, ela tá envolvida em tudo na nossa É pra vida. vida, gente. O vitimismo, né, faz a pessoa não evoluir. Sempre Exatamente. que ela tem algum problema, ela sempre chega atrasada. Aí vai botar a culpa no trânsito. Já Ela não se sabe, organizou, né? não se planejou pra chegar mais cedo e conseguir estar no horário ali que ela precisa cumprir. Então Sim. são pequenos fatores no nosso dia a dia, né? A Simone deu um exemplo fulano perfeito. tem sucesso. Ah, teve sorte. Aí já começa a julgar. O pai tinha condição. E às vezes a gente sabe da história da pessoa. Então é muito fácil você dizer que o fulano teve sorte, que a grama do vizinho é mais verde. Que fulano emagreceu porque tem dinheiro. Porque usou canetinha. Não, Não sabe, treina. desvaloriza a luta do outro, né? Desvalorizar, desmerecer o outro pra você crescer. Gente, amei a resposta das duas, maravilhosas. Inteligentíssimo. Pronto. Agora vamos dar um tchau pro pessoal e convidar pro próximo episódio. Vou deixar vocês convidarem aí o pessoal pro próximo episódio. Vamos encerrar diferente hoje, Karina. Olha, assistam, porque essas meninas são incríveis. Eu tenho certeza que elas têm muitos planos para essa nova temporada, que serão assuntos interessantíssimos. Vou deixar vocês curiosos, porque o próximo tema será ainda mais interessante. Obrigada. E quando fala em emagrecimento, é um assunto que interessa a todos. E por que não tratar de
do emagrecimento como um estilo de vida e não apenas um projeto verão, um projeto carnaval, um projeto Réveillon. Vamos dar algumas dicas aqui no episódio do Saúde na Mídia. Pronto. Muito bem, adorei. Obrigada, gente. A gente vai encerrar por aqui, mas na verdade vai ficar um conteúdo fantástico para você sempre, viu? Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Quer puxar o seu aqui? Tchau, tchau.